Eu estou me manifestando no sentido de acolher os embargos com efeitos modificativos para determinar a remessa à Seção Judiciária de São Paulo. Temos decidido aqui, nesta turma, que não se deve sobrestar os processos até o julgamento da repercussão geral. Uma eleição em que os cidadãos brasileiros participarão com a certeza de que estão participando de um processo sério, fiscalizado pelo Ministério Público. A inclusão é um processo em constante evolução para fazer com que todos se sintam iguais. Olá, boa noite. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal votou nesta tarde para que parte da colaboração premiada da Odebrecht sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja analisada pela Justiça Federal de São Paulo. No recurso, a defesa do ex-presidente Lula questiona a decisão do ministro Edson Fachin, que enviou à Justiça do Paraná a delação de empreiteiros da Odebrecht que não citam autoridades com prerrogativa de foro. No caso de Lula, os advogados pediam que ficasse a cargo da Justiça Federal do Distrito Federal ou de São Paulo as investigações sobre a reforma no sítio em Atibaia, interior de São Paulo, e a compra do terreno do Instituto Lula. O julgamento do recurso na segunda turma do Supremo Tribunal Federal foi retomado com o voto vista do ministro Dias Toffoli. Ele aceitou o pedido da defesa para enviar à Justiça Federal em São Paulo trechos da delação da Odebrecht e foi seguido pelo ministro Ricardo Lewandowski. Nesse contexto, digo que ainda que o Ministério Público Federal possa ter suspeitas fundadas em seu conhecimento direto da existência de outros processos ou investigações, de que os supostos pagamentos noticiados nos termos de colaboração teriam origem em fraudes ocorridas no âmbito da Petrobras, entendo que não há nenhuma demonstração desse liame nos presentes autos. O relator, ministro Edson Fachin, manteve a decisão de permanecer as investigações na Justiça Federal do Paraná. Ele foi acompanhado pelo ministro Celso de Mello. Entendendo aqui pela ausência de omissão que seria apta a legitimar os embargos de declaração, pedindo todas as vênias. É perceptível, de todo o alegado pela parte ordem embargante, que a intenção de provocar um rejulgamento da causa concedente a pontos já enfrentados, isso torna inviável a utilização dos embargos de declaração, que possui pressupostos de admissibilidade muito específicos e que não estão presentes no caso. O último a votar foi o ministro Gilmar Mendes. Ele desempatou e julgou para que os trechos da delação da Odebrecht sejam encaminhados à Justiça de São Paulo. As ações penais sobre esses fatos continuam na Justiça Federal do Paraná. Eu estou me manifestando no sentido de acolher os embargos com efeitos modificativos para determinar a remessa dos termos de colaboração e de seus respectivos elementos e de corroboração à Seção Judiciária de São Paulo. Em um caso semelhante, também por maioria, os ministros decidiram que cabe à Justiça de Pernambuco analisar as investigações reveladas por meio de colaboração premiada envolvendo a construção da refinaria Abreu e Lima. O recurso foi apresentado pela defesa do empresário Aldo Guedes, acusado de supostamente receber vantagens indevidas. Contraventor ligado à cúpula do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro já pode ir a julgamento no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. É que uma liminar que suspendeu o julgamento foi revogado pela primeira turma do STF. A liminar que suspendeu o julgamento foi concedida pelo ministro Marco Aurélio em outubro de 2016, a pedido de um dos réus, Jaime Garcia Dias. Essa decisão saiu 3 semanas antes do julgamento, no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro. O ministro Marco Aurélio alegou que o caso deveria aguardar uma decisão do STF sobre a possibilidade de realização, por mais de 30 dias, de sucessivas interceptações telefônicas em investigação criminal. Cabe ter presente que o plenário do Supremo, em 3 de junho de 2013, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral no recurso extraordinário 625-263, relator o ministro Gilmar Mendes,
ante a renovação sucessiva do afastamento do sigilo telefônico quando voltado à investigação criminal ou instrução penal. A prorrogação das escutas telefônicas chegou aqui ao Supremo Tribunal Federal num recurso extraordinário do ministro Gilmar Mendes. O Supremo decidiu que o caso a ser analisado terá repercussão geral, ou seja, deverá ser aplicado nas instâncias inferiores da Justiça em casos semelhantes. A defesa de Jaime Garcia Dias pediu que a liminar do ministro Marco Aurélio fosse mantida e que o julgamento ficasse condicionado à análise do recurso extraordinário no Supremo sobre a questão das escutas telefônicas. Mas o ministro Marco Aurélio foi voto vencido. Os outros ministros revogaram a liminar. O paciente, que é advogado, seria o principal lobista da organização criminosa e penso que temos decidido aqui, nesta turma, que não se deve sobrestar os processos até o julgamento da repercussão geral e até que isso venha a ocorrer, nós temos aplicado a jurisprudência dominante no sentido de que a interceptação telefônica pode ser, sim, renovada. Não há, a meu ver, nenhuma ilegalidade ou abuso de poder. Em matéria penal, há certa repercussão e implicação, inclusive, em termos de prazo e de soluções, que, a nosso juízo, pelo menos em julgamentos anteriores, não pareceram autorizados nem desejáveis. Para comentar a sessão da primeira turma de hoje, vamos falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Tráfico internacional de drogas, demarcação de terras indígenas, também foram assuntos da primeira turma hoje. Exatamente, William. Da relatoria do ministro Marco Aurélio, esse habeas corpus que tratava de tráfico internal de entorpecentes, confirmou e manteve a prisão de uma pessoa condenada a 7 anos e 7 meses porque teria servido de mula para levar aproximadamente 1,5 kg de cocaína para o exterior. A Defensoria Pública, que estava atuando em nome dessa pessoa ou desse condenado, no STJ conseguiu reduzir um pouco ao patamar mínimo o tráfico chamado de privilegiado em razão de uma confissão que teria sido feita. Mas a Defensoria pedia mais, queria que houvesse uma redução maior da pena desse condenado e que, portanto, no Supremo Tribunal Federal isso poderia acontecer. Mas os ministros, por votação unânime, mantiveram a condenação e o ministro, acompanhando o ministro relator, o ministro Marco Aurélio, que entendeu que a condenação estaria de bom tamanho. Essas foram as palavras usadas pelo ministro Marco Aurélio. E ratificando essas palavras do ministro Marco Aurélio, o ministro Alexandre de Moraes, ao final do seu voto, disse que essa decisão foi apropriada e estaria de bom tamanho e que o Brasil, segundo uma pesquisa internacional feita em 2016, é o segundo país no mundo com maior consumo de cocaína e é o maior corredor, na verdade, lidera o primeiro lugar, sendo o maior corredor de cocaína do mundo também. Então, ele lidera ali as duas posições, tanto no consumo quanto no trânsito da cocaína que gira pelo mundo. Nesse caso, por votação unânime, os ministros confirmaram, mantiveram preso e mantiveram a condenação, que foi já reduzida pelo Superior Tribunal de Justiça. E o segundo caso, que foi julgado de uma forma bastante rápida também, logo depois do intervalo que os ministros da primeira turma deram, foi um recurso ordinário e um mandado de segurança que questionava justamente a perda de uma propriedade por ser, de acordo com a FUNAI, terras ocupadas, tradicionalmente ocupadas pelos indígenas antes da Constituição de 88. O questionamento no mandado de segurança era de que a propriedade, a matrícula do imóvel no registro de imóveis não poderia ser desconsiderada por um processo administrativo que teria sido conduzido pela FUNAI. Mas os ministros entenderam, e também por votação unânime, que a partir do decreto presidencial que regulamenta essa demarcação de terras indígenas, é possível que esse processo seja administrativo, já que embasado em um laudo antropológico. E essa era a grande questão. Para ser discutido o laudo antropológico, a sede não seria em mandado de segurança, mas sim numa ação ordinária, não sendo o mandado de segurança o remédio cabível para discutir esse assunto, já que precisaria de uma dilação probatória. E, nesse sentido, acabaram negando procedência ou provimento a esse recurso ordinário e mandado de segurança. Certo. Volta amanhã às 14h? Amanhã às 14h, no direto do plenário.
O Tribunal Superior do Trabalho fixou o valor de indenização por dano moral a ser pago por empresas que exigem de candidatos a emprego a certidão negativa de antecedentes criminais. Em regra, a prática é considerada discriminatória. No processo em análise pela Seção 1 de dissídios individuais, o trabalhador recorreu à Justiça do Trabalho após ser exigida dele a certidão negativa de antecedentes criminais. Em defesa, a empresa afirmou que se trata de um documento de acesso público e que o profissional não foi submetido à situação vexatória. No TST, a 7ª turma aceitou por unanimidade o recurso do trabalhador, reconhecendo a ilegitimidade da exigência da certidão. A turma, porém, divergiu em relação ao valor estipulado para o pagamento de dano moral. Na SDI 1, o ministro Alberto Bresciani observou que as turmas do TST vinham fixando indenizações por danos morais com valores variados. Verifiquei, com a ajuda da doutora Eveline, que as turmas têm praticado valores variáveis em relação à mesma empresa e ao mesmo fato gerador do dano moral. Gostaria de propor um valor médio em torno de R$ 4.000. Já a ministra Maria Cristina Peduzzi, relatora do caso em julgamento na SDI 1, propôs a metade do valor, R$ 2.000, para o caso de indenização por dano moral. Ela citou 2 casos que foram julgados pela SDI 1. São hipóteses em que o empregado foi admitido, quer dizer, não houve qualquer prejuízo pelo fato da certidão. Não houve exclusão. Após aprovar por unanimidade os embargos por divergência jurisprudencial, a SDI 1 condenou a empresa ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000 por ter exigido a certidão negativa de antecedentes criminais. Daqui a pouco começa a sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos agora ao vivo para o TSE, onde o repórter Henrique Amaral tem mais informações. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos. A sessão de logo mais tem 30 processos previstos na pauta de julgamentos. O destaque é o recurso da coligação À Vontade do Povo contra Ricardo Vieira Coutinho, governador da Paraíba reeleito em 2014. A coligação acusa Ricardo de praticar conduta vedada a agente público ao renunciar a créditos fiscais, isso durante o primeiro governo. Essa ação está sob relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Hoje também deverão ser julgadas as prestações de contas de 2012 do PT e do PCO. Voltamos ao estúdio. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça, Ministério Público realiza curso de aperfeiçoamento para as eleições de 2018. Uma eleição em que os cidadãos brasileiros participarão com a certeza de que estão participando de um processo sério, fiscalizado pelo Ministério Público. Hoje, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, determinou o cumprimento de mandados de busca e apreensão contra parlamentares. Os mandados foram cumpridos nos gabinetes e nas residências oficiais do deputado Eduardo da Fonte e do senador Ciro Nogueira, ambos do Partido Progressista. Os dois são investigados em um inquérito que apura tentativa de obstrução à justiça em processos da Operação Lava Jato. A Polícia Federal também cumpriu mandado de prisão contra o ex-deputado Márcio Junqueira, do PROS. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais mantém condenação em segunda instância do ex-governador e ex-senador Eduardo Azeredo por 3-2. Repórter Viviane Novaes tem os detalhes. Viviane, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, o Tribunal de Justiça negou o recurso do ex-governador. Eduardo Azeredo foi condenado a 20 anos e 1 mês de prisão em segunda instância no mensalão Tucano, que teria desviado recursos para a campanha de Azeredo à reeleição ao governo de Minas em 1998. Mas o ex-governador não vai ser preso imediatamente. É porque a maioria dos desembargadores decidiu que a prisão só será autorizada depois que esgotarem todos os recursos. William. Obrigado, Viviane. Presidente do STF do CNJ, ministra Carmen Lúcia, pede agilidade nos processos referentes a Lei Maria da Penha. Foi durante um encontro em Brasília com desembargadores.
A reunião foi na sede do Conselho Nacional de Justiça, em Brasília. A presidente do STF e CNJ, ministra Carmen Lúcia, pediu aos desembargadores de todos os estados brasileiros mais empenho nos trabalhos da Semana Nacional Justiça pela Paz em Casa. O projeto começou em 2015 e é realizado 3 vezes por ano. O objetivo é agilizar a conclusão de processos que envolvem a aplicação da Lei Maria da Penha. Os desembargadores aproveitaram o encontro para analisar também questões administrativas. Com a proximidade do período eleitoral, a Escola Superior do Ministério Público promove nesta semana o curso de aperfeiçoamento para as eleições gerais de 2018. A propaganda na imprensa escrita, no rádio, na televisão, na internet e em outros meios foi um dos temas que norteou o encontro. O objetivo é expor os conhecimentos teóricos e práticos sobre direito eleitoral na atuação do Ministério Público Federal nas eleições de 2018. Nós estamos no meio para o final de abril, as eleições são só em outubro, o registro de candidatura é final de julho, começo de agosto, e nós já sabemos basicamente quem são ao menos os pré-candidatos a presidente da República e os pré-candidatos ao governo do Estado. Procuradores regionais e assessores eleitorais que atuarão nas próximas eleições vieram saber mais sobre propaganda eleitoral e partidária, além de informações sobre a data de início das veiculações e sobre o uso do fundo partidário. Uma eleição em que as pessoas, os cidadãos brasileiros, participarão com a certeza de que estão participando de um processo sério, fiscalizado pelo Ministério Público, uma fiscalização consciente, com conhecimento e com a realização de ações responsáveis. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça, Dia Nacional de Libras é comemorado nesta terça-feira. A inclusão é um processo em constante evolução para fazer com que todos se sintam iguais. A Polícia Federal prendeu 10 pessoas em uma operação por fraudes no auxílio-doença do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, em São Paulo. Entre os presos estão uma auxiliar de enfermagem suspeita de comandar o esquema e um servidor da Previdência que facilitava o trabalho da organização. 2 pessoas estão foragidas. A operação é resultado de uma força-tarefa formada pelo Ministério Público Federal, Polícia Federal, Advocacia Geral da União e pela Secretaria de Previdência. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar das últimas notícias é a repórter Fernanda Porto. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite a todos. Hoje à tarde, a Receita Federal apreendeu 100 quilos de heroína e 50 quilos de explosivo no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Os tambores, que vieram da China, tinham descrição de produto químico para a produção de remédio. Mas como havia suspeitas de irregularidade, os materiais passaram por perícia. E o ex-governador do Mato Grosso, Silval Barbosa, e outros 11 políticos foram denunciados por improbidade administrativa. Segundo a denúncia, eles estariam envolvidos em um suposto esquema de desvio de dinheiro que era para ser usado em programa de pavimentação. E esta é a última semana para quem quer doar parte do imposto de renda para fundos dos direitos da criança e do adolescente. A campanha, que foi idealizada pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, estimula os contribuintes destinarem de 1 até 3% da parcela do imposto para programas sociais. E você em casa já sabe, para rever nossas reportagens é só acessar nosso site tvjustiça.jus.br. William. Obrigado, Fernanda. A inclusão dos surdos na sociedade é uma tarefa delicada e que exige muita dedicação. No Distrito Federal, uma escola pública exclusivamente bilíngue Libras português atende só alunos com esse tipo de deficiência. A Universidade de Brasília também entrou nessa batalha para facilitar a vida de quem é surdo. A instituição criou há 4 anos um curso de licenciatura em Libras com português escrito como segunda língua. Essa é a segunda matéria da série especial que o Jornal da Justiça produziu para comemorar o Dia Nacional de Libras, que é hoje. Não
Ouvir em um mundo onde o som está presente nas nossas vidas o tempo inteiro pode ser desafiador. É assim que os surdos se sentem na maior parte do tempo. Não que eles sintam falta de algo que nunca sentiram, mas porque muitas coisas foram construídas para a gente que ouve. A inclusão é um processo em constante evolução para fazer com que todos se sintam iguais. Provavelmente você não me entendeu, mas a língua brasileira de sinais é muito importante na vida de quem tem a surdez como realidade. Por isso que quando professores e alunos estão dentro dos muros desta escola em Taguatinga, cidade a 21 quilômetros do centro de Brasília, Libras é obrigação. Todos os 270 estudantes têm deficiência auditiva e a missão aqui é ensiná-los da educação infantil ao ensino médio, primeiro na língua deles e só depois no português escrito. Eles são capazes de aprender, né? Quando a gente vem para essa escola, a gente percebe isso, que o surdo é capaz de aprender. Desde que a ele seja oferecido o que ele tem direito, né? Que é a questão da língua, que é a questão da adaptação dos materiais. A escola bilíngue Libras Português é a primeira do Centro-Oeste a ensinar exclusivamente alunos surdos. Inclusive, alguns professores também são, tipo a Maírla, da Educação Física. Além de dar aula com todo capricho, ela ainda tenta todos os dias ser um exemplo para eles. Eu tenho incentivado os alunos a pensarem positivamente, a continuar nesse caminho, chegar na faculdade, para que eles possam ter um futuro melhor. Os professores não surdos são fluentes na língua brasileira de sinais. São eles que preparam conteúdo inclusivo que levam para a sala de aula. Roberto comanda a química e percebe que essa metodologia faz toda a diferença no aprendizado da turma. Nós conseguimos usar os artifícios que em uma sala normal nós não usaríamos. Por exemplo, o tempo, nós podemos ter o tempo do surdo. A gente consegue fazer dentro de sala alguns experimentos para demonstrar para o aluno o que ele está fazendo. Dificilmente faríamos isso em uma sala bilíngue ou uma sala junto com outros alunos ouvintes. Já são mais de 20 anos dedicados a ensinar. A Adriana se formou no magistério com o sonho de que todas as crianças surdas pudessem aprender com qualidade. O professor surdo é o referencial para os alunos surdos, né? Porque a gente vai se vendo para eles, para ter um professor surdo aqui na escola, a importância é a questão da identificação por causa do perfil. Então as crianças surdas vão aprendendo a linguagem, vão adquirindo conhecimento nessa interação, nesse contato professor-aluno. A legislação brasileira reconhece a língua brasileira de sinais como meio legal de comunicação e expressão. Com isso, o sistema educacional público deve garantir a inclusão do ensino de Libras nos cursos de formação, de educação especial, de fonoaudiologia e de magistério. Mas essa realidade, segundo o Fórum Distrital de Educação, ainda precisa melhorar. Nós temos ainda muitos empecilhos nas políticas públicas da educação, nas escolas privadas, nas escolas públicas, né? Não basta ter só um tradutor, um intérprete da língua brasileira de sinais. É preciso que os professores tenham formação também na língua brasileira de sinais para poderem passar o conhecimento que eles têm para os alunos. Apesar disso, tem instituição pública se antecipando e fazendo a parte dela nessa história. Há 4 anos, a Universidade de Brasília criou o curso de licenciatura em Libras com português escrito como segunda língua. É uma grande surpresa dos últimos milênios no que se refere a surgimento de línguas. Me encanta o fato de jovens surdos também se dedicarem futuramente ao ensino do português para surdos igualmente com dificuldade de ouvir a língua como eles. Na grade, formação de professores para atender a comunidade surda do ensino básico ao superior. E esse é o principal objetivo da Lohane. Deficiente auditiva, ela venceu muitas barreiras para chegar à universidade. Agora, se prepara para dar um passo adiante. Eu quero ensinar outros surdos, eu quero ensiná-los, eu quero ministrar aula. Eu estou aqui aprendendo, pegando todo o conhecimento para que no futuro eu possa passar para estes outros surdos também. Rayane é não surda, mas também encontrou no ensino da língua brasileira de sinais uma forma de promover inclusão. Eu me vejo ensinando mesmo, ajudando os alunos surdos,
porque é muito difícil, falta acessibilidade em muitos locais. E a gente podendo ensinar o português e a Libras, a gente vai formar mais pessoas para poder aprender mesmo sobre a cultura surda, sobre a comunidade surda. Natália enfrenta um desafio ainda maior. Ela é surda cega e não deixa se abater. Quer se especializar nessa área um pouco mais complexa do ensino de Libras. Mostrar que quem não ouve e nem enxerga também tem seu lugar na educação. É muito difícil, existem muitas palavras que a gente está aprendendo, tem sinais diferentes próprios da área e a gente tem se esforçado, eu tenho me esforçado bastante para aprender e estudar e me aprofundar na área. Tenho o sonho de poder ensinar surdos e surdos cegos a língua de sinais brasileiras e também a profissão é um amor que eu tenho. Amanhã o Jornal da Justiça continua a série especial sobre a vida dos surdos. Na terceira matéria, você vai ver que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça estão preparando servidores para lidar com pessoas com deficiência auditiva. Você não pode perder. E o Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grave uma história interessante no seu celular e mande pra gente. O nosso WhatsApp é 6199260616. O e-mail jornaldajustiça@stf.jus.br. Por hoje ficamos por aqui. Obrigado pela sua audiência e até amanhã.